Fala galera, tudo bem? Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois assuntos bastante delicados e bastante polêmicos, ambos relacionados à Covid-19. O primeiro deles é com relação à polêmica envolvendo o possível nexo de causalidade entre a Covid-19 e o trabalho, e o segundo é relacionado a esse assunto e os decretos governamentais que decretaram lockdown em algumas cidades e alguns decretos municipais também nesse mesmo sentido. Esse vídeo te interessa? Sim, dá um cliquezinho aqui, compartilha, e que isso ajuda muito a gente a continuar trabalhando para fazer cada vez mais por você, tá? E me diz também de que cidade você está vendo esse vídeo aqui, para eu saber até onde a gente está chegando. Isso é muito importante para mim, tá legal? Pessoal, a fase vermelha de novo, quase virando fase roxa, e o número de mortes em decorrência da Covid-19 tem aumentado muito. Por conta disso, alguns governos estaduais e prefeituras têm decretado medidas extremas para controlar a disseminação dessa doença tão grave, tão importante. E aí muito vem se questionando sobre a legalidade desses atos administrativos, esses atos da prefeitura e do governo estadual, de todos os estados da federação, se essas medidas são realmente legítimas ou não. Há dois posicionamentos. O primeiro deles é no sentido de que sim, os governadores e os prefeitos estariam sim legitimados a fazer essas ações e tomarem essas medidas, tendo em vista que eles estão agindo na forma cooperada lá, entre todos os entes da federação, no critério da saúde, para conter a disseminação dessa doença. E por isso, em tese, todos os atos de obstrução de alguns direitos fundamentais do ser humano, do indivíduo, né, do cidadão, poderiam sim ser tolhidos. Por exemplo, o de ir e vir, o do exercício da atividade profissional, o do transporte, das garantias individuais previstas lá no artigo 5º da Constituição Federal. De outro lado, o entendimento e sentido contrário, no sentido de que não, todos esses decretos dos governos estaduais e das prefeituras são inconstitucionais, na medida em que o ato que legitimaria eventuais decretos seria a decretação do estado de calamidade pelo presidente da República e ratificado pelo Congresso Nacional. Uma vez que não há a existência de um decreto de estado de calamidade feito pela Presidência da República, ratificado pelo Congresso Nacional, esses governadores e prefeitos não teriam legitimidade normativa para regulamentar por meio de decretos. Sempre lembrando que o decreto, na acepção jurídica da expressão, ele só se presta a regulamentar uma lei já existente. Por exemplo, nesse caso específico, a Presidência da República, o governo federal, decretaria o estado de calamidade por uma lei específica, e aí os decretos dos governos estaduais e municipais regulamentariam essa lei, como aconteceu até o dia 31 de dezembro de 2020. Agora, segundo essa corrente de pensamento, se não há uma norma federal dita pela voz autorizada, dando a faculdade dos governos locais editarem tais decretos, segundo os constitucionalistas que defendem essa segunda teoria, todos esses decretos seriam ilegais. E, uma vez considerados ilegais, haveria, além da impossibilidade de restrição dos direitos da personalidade, das garantias fundamentais do artigo 5º, existe ainda a possibilidade de futuramente haver a responsabilização desses entes políticos por eventuais prejuízos que esse ou aqueles cidadãos possam ter sofridos, tanto na esfera patrimonial, como na esfera moral, como na esfera criminal. E os crimes que, porventura, essa segunda corrente elenca estão tipificados lá em várias leis. A inelegibilidade, a responsabilidade por danos morais, a indenização pelo fato de, eventualmente, o comércio ou o estabelecimento daquela pessoa ter sido quebrado, ter sido fechado por conta dessas determinações de decretos, segundo essa teoria, inconstitucionais. Mas isso é uma polêmica que vai
vir muito para frente ainda. Os governantes de hoje, com todo respeito, serão as manchetes de amanhã, para o bem e para o mal. A deturpação eu não vou tratar aqui. Pegando um gancho nesse assunto que eu tratei, vem a questão da Covid-19 como doença do trabalho. O Supremo Tribunal Federal ele já pacificou o entendimento segundo o qual a Covid-19 pode sim ser considerada como doença ocupacional naqueles casos em que, por exemplo, se presume que a atividade é de risco. O motorista de ambulância, o enfermeiro, o médico, talvez o bancário que está ali, né, atendendo centenas de milhares de pessoas no mês e aí sucessivamente. E para as outras atividades que não se presume o nexo técnico epidemiológico, o NTEP, a presunção de que essa doença é do trabalho, é a regra geral. O doente tem que comprovar que naquele ambiente de trabalho que ele se contaminou. Olha, eu me contaminei no dia 23 de fevereiro, às 9h45, na hora que eu peguei o copinho na recepção, que a moça tinha tossido e pegou o vírus no copo. É uma prova diabólica, uma prova impossível. Então, a presunção ela é relativa, sempre. O ônus da prova é que vai definir os casos em que a Covid poderá ou não ser considerada como doença ocupacional. Imagine o ônus da prova no processo como o pêndulo do relógio. Quando o autor, né, aquele doente, ele fala, olha, eu peguei a Covid-19 no trabalho, o pêndulo do relógio vai para ele. O pêndulo do relógio diz que ele tem que provar que a Covid-19 foi adquirida no trabalho. Para aqueles casos em que o trabalhador tem a presunção de que pegou no trabalho, o médico, por exemplo, o pêndulo do relógio começa com o empregador, falando, olha, o empregador que tem que começar provando que ele pegou na casa dele, porque ele estava numa festinha, no proibidão, postando vídeo e tudo mais. Então é o pêndulo do relógio. Então, fixada essa premissa de que o ônus da prova nos casos em que tem o nexo técnico epidemiológico é do empregador e o dos demais trabalhadores, das demais empresas, o ônus da prova é do empregado, a gente conceitua isso e passa para o segundo level. Agora, unindo os dois assuntos, nos casos em que, em tese, se tem um decreto, seja ele de constitucionalidade duvidosa ou não, determinando o fechamento desse ou daquele estabelecimentos, e porventura esse empregador continua a exercer essa atividade de forma ilícita, nós estamos diante de um trabalho proibido. E se o trabalho é proibido, o ônus da prova que estaria com o empregado, em tese, passa para o empregador. Da mesma forma, quando se tem a notícia de grandes empresas, por exemplo, as empresas grandes que têm um número expressivo de empregados, 5 mil, 10 mil, 12 mil, as grandes montadoras do ABC, da Bahia, de Taubaté, por exemplo, e se tem a notícia de que tem um surto de Covid-19 dentro dessas empresas que lotam os hospitais de toda a região. Nesse caso, mesmo na fase vermelha, até pelo menos no estado de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e do Paraná são assim, as indústrias não estão obrigadas a interromper as suas atividades. Então, ela está fora daquela categoria do trabalho proibido. Porém, quando se tem a notícia e a comprovação de que nesse estabelecimento há um surto, o ônus da prova que estaria com o empregado, em tese, passa para o empregador, porque presume-se que alguma coisa de errado está acontecendo naquele ambiente de trabalho e não está havendo o controle efetivo no aspecto da higiene, da profilaxia e tudo mais. Ainda mais se for aquelas empresas que montam determinados produtos e tem compartilhamento de ferramenta, aglomeração em vestiários, em linhas de montagem, no próprio refeitório, fretado e tudo mais. Então, nesses casos onde... E o mesmo servindo para o banco. O bancário tem o ônus da prova para demonstrar para o órgão jurisdicional que, eventualmente, a Covid-19 tenha sido adquirida no local de trabalho. O ônus da prova, a presunção, é muito mais tocante ao julgador, no sentido de que ele pegou lá. O ônus da prova, para demonstrar para o juiz que ele pegou na rua, é do empregador. Então, nesses casos em que a empresa tem comprovadamente um surto
da Covid-19 e não toma as medidas necessárias para ele impedir a proliferação dessa doença, há sim a presunção, até que se prove em contrário, no sentido de que a Covid-19 pode ter sido adquirida no local de trabalho. Aí o empregador tem que tomar, na minha maneira de ver, as medidas cabíveis para ou suspender o exercício da atividade por determinados períodos, igual alguns bancos fazem. Olha, na minha agência, a gerente Joaninha pegou Covid-19, fecha a agência por 20 dias. Minha recomendação, tecnicamente falando, que visualizada esse cenário, se deparando com esse cenário, o empregador fecha a empresa por um determinado período até que se controle o surto, sob pena de ser eventualmente responsabilizado civil, criminal e moralmente sobre eventuais prejuízos. Então, é esse o recado do vídeo de hoje. Peço que vocês tomem o maior cuidado possível, porque os índices de contaminação estão grandes, sim. Os hospitais de campanha foram desativados, uma pena, não sei o que aconteceu com os equipamentos e com os profissionais, acho que guardaram em algum lugar muito secreto. E nós estamos vivendo um momento muito delicado, então peço que vocês tomem muito cuidado, evitem ao máximo a exposição a condições de risco e fiquem todos bem, tá? Então fica aí o recado. Um abraço para todos e que Deus nos ajude.